programa Sala de Visitas. Um forte abraço a você que nos ouve, a você que nos assiste. Hoje vamos falar sobre podologia. Vamos conversar com Ana Paula de Faria Domiciano, uma das mais importantes e credenciadas podólogas desta cidade, aqui deste Vale Encantado, que é o Vale do Paraíba. Na realidade, podologia é uma área da saúde que tem como objetivo tratar, cuidar e prevenir as doenças que podem acometer os pés. Quer dizer, um fato extremamente importante, primordial na vida de qualquer pessoa. Ana Paula, muito obrigado, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz. Bem, Ana Paula, quais os cuidados básicos que devemos ter com os nossos pés e as unhas? Bom, os cuidados básicos são o corte com frequência, né, na unha, para evitar que se ela crescer, ela encravar. Uma hidratação, secar corretamente os pés, com isso você evita a frieira, que também é uma porta aberta, né, para outras infecções. E uma visita frequente com um podólogo, para tratar algumas afecções e prevenção também. Na realidade, tem muita gente que esse corte das unhas é interessante, que tem gente que corta a unha e corta os cantos das unhas, principalmente dos pés. Parece que isso é correto? Não, de jeito nenhum. Por isso que a gente tem muito casos de unha encravada pelo corte incorreto. Não se deve jamais cortar o canto da unha. Toda vez que se corta, nosso organismo entende que precisa preencher aquele lugarzinho que for removido. Então ele começa a encher de pele e essa pele fica dura. E aonde essa unha começa a crescer, ela não tem a força de afastar aquela prega e ela acaba entrando ali e encravando. Esse é um dos casos mais corriqueiros. Na realidade, então, além desses, quais os problemas assim, mais comuns nos pés, por exemplo, e nas unhas que podem ser tratados por uma podóloga? Uma micose, uma verruga, que é mais conhecido como olho de peixe, fissura, calos, calosidades. Algumas deformidades não tem como a gente tratar, mas a gente pode auxiliar com alguns protetores e palmilhas. O que seriam esses protetores? Os protetores, a gente tem protetor para auxiliar algum dedo que está sobreposto. Palmilha também ajuda, né, a pisada. Alguns podólogos confeccionam palmilhas e protetores e outros só fazem mesmo a indicação. Médico também, alguns médicos ortopedistas também estão confeccionando palmilhas. Ana Paula, na realidade, essa pisada no pé, de que forma uma palmilha pode influenciar para evitar problemas, por exemplo, para uma pessoa que possa afetar um problema de uma unha, de um dedo do pé de uma pessoa? Então, a palmilha vai fazer com que aquela pessoa comece a pisar corretamente. A palmilha só vai ser indicado para quando a pessoa tem algum problema ali na estrutura daquele pé. Quando está desalinhado, pode acontecer uma unha encravada por causa da curvatura da unha, dependendo da pisada errada dessa pessoa. Então, a palmilha vai auxiliar tudo isso. A evitar uma unha encravada, a evitar as dores articulares, a evitar um calo, uma calosidade que também pode acontecer por causa de uma pisada errada. A unha encravada é muito comum nas pessoas. Sim. Existem casos assim graves, sérios? Existe. Alguns casos, dependendo, o podólogo ele não pode nem atuar. Ele precisa indicar essa pessoa para um médico, porque de repente vai precisar fazer uma cirurgia. E nós não podemos indicar medicamento, então algumas pessoas precisam de medicamento. São os casos mais graves. O que ocasiona o fato de uma pessoa chegar a esse extremo? Muitas vezes a pessoa tem medo e ela vai deixando. Ela tem medo de procurar o profissional por sentir dor. Então ela fica esperando para ver se melhora e não melhora. Então, quer dizer, a dor vai aumentando, vai se agravando o caso, e então chega nesse extremo. E como é que ele suporta essa dor, pô? Ele vai tentando suportar, ele muda um pouco o calçado, ele vai aguentando. Eu já tive caso de um rapaz que 18 anos, ele começou com 6 anos, unha encravada. Mas a mãe sempre tentou procurar uma ajuda, mas nunca conseguiu de fato resolver o problema do filho. Quando ele mais velho,
ele precisava trabalhar e ele usava, ele suportava aquela dor, até chegar a um extremo mesmo de não ter jeito. O caso dele foi cirúrgico. Não tinha como atuar naquele momento. Então incha praticamente o pé ali, a região. Sim, o dedo ele fica. No caso desse rapaz, não só dele, né? Mas no caso dele foram os 2 dedões. Ficou assim, dobrou o tamanho do dedo dele. Na realidade, eu já tive... A primeira vez que eu conversei com a Ana, realmente fui em busca dos trabalhos profissionais, porque eu estava com um problema seríssimo na unha de um pé. Você Sim, lembra, né? Lembro bem. Eu estava extremamente inflamado, que eu não conseguia andar. E realmente, o que eu acho interessante é que o trabalho feito por uma podóloga é extremo cuidado, entendeu? Existem anestésicos. Sim, o podólogo ele pode usar alguns anestésicos tópicos, né? Mais para auxiliar naquele alívio. Mas a anestesia em si nós não podemos aplicar. Mas tem toda a técnica, tem os instrumentos, tudo isso vai ajudar a conseguir remover aquela unha que está encravada com menos dor. Não que a pessoa não sinta dor, ela sente, mas o medo que ela está sentindo faz ela sentir mais dor ainda. Entendi. Então eu já escutei muito assim, nossa, achei que fosse doer mais. Porque o medo, ela desconhece aquele trabalho. Então ela fica com medo e sente mais dor. É um pouco psicológico. Que o resultado positivo é imediato. Com certeza. Assim que você remove a causa, a pessoa já sente um alívio muito grande. Interessante. Você falou em aparelhos. Diz que a micose nas unhas pode ser causada pela contaminação e motivada por aparelhos não esterilizados? Alguns dos fatores. Mas isso influencia também a imunidade da pessoa. Não só de usar um material não esterilizado, mas assim um ferimento que ela tem ali na cutícula, uma remoção de cutícula, porque é uma porta aberta. Então, ela pode ocasionar ali a micose. Um calçado que você usa de uma pessoa que tinha micose, você usou aquele calçado, você pode contrair também a micose. Na realidade, Ana Paula, pessoas que não evitam, né, de procurar um podólogo, o corte da unha é feito assim em casa. Isso não é muito aconselhável, não, né? Então, na realidade, você pode cortar em casa. Eu oriento bastante quanto ao corte correto. Dá para cortar. É que tem pessoas que ela tem mais esse hábito de cutucar mesmo, de cortar. Mas dá sim, eu oriento. Teve muito casos de unha encravada por corte incorreto. E depois de todo aquele procedimento, de todos os cuidados, eu ensinei a pessoa a cortar. Dá para cortar tranquilamente. O problema é o excesso que a pessoa faz de cutucar, de cortar errado. Mas dá para fazer um corte certinho. Qual que é a principal diferença entre uma podóloga e uma manicure, pedicure? A pedicure, na realidade, ela vai cuidar do embelezamento. Vai também fazer um corte correto, porque ela vai aprender no curso. Mas o podólogo, ele é da área da saúde. Então, ele vai aprender tudo no corpo humano, não só o pé. Então, a diferença é o embelezamento e a questão da saúde. Interessante. Uma coisa que eu nunca entendi, é por que uma mulher chega para pintar as unhas da mão, tudo bem, mas pinta as unhas do pé e a primeira coisa que ela faz é calçar um sapato. Entendeu? É o bem-estar que ela sabe que o pé tá bonito. Não, você entendeu, né? Mas é uma situação que realmente muita gente pergunta. Você falou agora há pouco de calçados inadequados e tal. Calçados inadequados, eles originam calosidades e joanetes de que forma? O calçado inadequado, a gente já fala, é um calçado que não está adequado para o tamanho e a largura do teu pé. Então, por exemplo, a pessoa calça número 40. Uma mulher, por exemplo, calça 35. Então, se ela não pode calçar o número 34 ou o número... É isso, então, 34 ela não vai conseguir calçar porque não vai entrar o pé dela ali, se ela calça 35. Mas o problema é que tem alguns modelos de calçado que são mais estreitos. Vamos dizer assim, um calçado de bico fino. Então, por exemplo, a largura do pé dá essa diferença na hora de você calçar. Se você coloca um calçado muito estreito naquele teu pé, na hora que você põe, você não sente tanta dificuldade. Mas ao longo do tempo, que nem tem pessoas que usam muito sapato social, e aí com o tempo vai dando deformidade óssea,
calos, calosidade, a unha encravada também, porque o calçado tem que estar de acordo com a largura do seu pé e tamanho. Mas as mulheres, por exemplo, as mulheres que estivessem de uma forma socialmente falando, às vezes até por questões profissionais, Sim. elas usam muito esse tipo de calçados. E elas têm conhecimento desse problema? Algumas têm. Né? A gente orienta, assim, o cuidado com o podólogo, que vai ser essencial. Eu entendo, eu tenho bastante pessoas também que trabalham com calçado social e não tem como ser diferente. Então, se ela tem um cuidado de prevenção com o podólogo, já vai ajudar muito. Mas a gente sempre orienta o calçado correto. Não que ela nunca vá poder usar. Pode usar, tem uma festa. O problema é a frequência de que ela usa esse calçado. Paula, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você cuidar da calosidade de joanetes. Então, a joanete, na realidade, o podólogo ele vai fazer o quê? Por exemplo, se tem alguma calosidade acima daquela joanete, dá para a gente remover e a gente pode indicar também alguns protetores. Porque aquela deformidade óssea, aí é mesmo cirúrgico e é com médico. Agora, o calo também, ele provém de alguma pressão. Então, quando você descobre o porquê dessa pressão, você consegue remover essa pressão e diminui o calo ou até mesmo some. Mas isso é colaboração também da pessoa. Porque, na realidade, joanete não é muito raro, não, né? Não, tem muitas pessoas que têm, principalmente mulheres. Pode ser por calçado inadequado ou por genética. Então, isso que eu queria que você esclarecesse um pouco mais, porque é muito comum a gente saber que as mulheres, inclusive existem calçados femininos indicados para mulheres que têm esse problema de joanetes. Sim, hoje tem. Hoje em dia eles estão fabricando mais calçado adequado para as pessoas. As pessoas estão tendo mais consciência disso. E tem mesmo calçado, ele tem uma parte como se fosse um elástico, né? Naquela parte que vai pegar o ossinho da joanete. Mas é um calçado feito por encomenda? Não, não é. Ele já é pronto. Mas a joanete, então, sempre dá no mesmo lugar? Sim, a joanete, ela dá no ossinho do metatarso, né? Do primeiro metatarso ali que fica acima do dedão. É porque ali a pressão é maior no andar, no caminhar? Sim, também. Tem a joanete também de quinto dedo, que a gente chama. É comum no seu espaço mulheres com problema de joanete? Sim, bastante. Ana Paula, diz que no Brasil existe a cultura da retirada da cutícula. A cutícula é um tecido que tem a finalidade de proteger a unha e a ponta dos dedos, não é isso? E quando a cutícula é retirada, do que seria um cordão de isolamento do dedo. Eu gostaria que você explicasse para todos nós o que seria isso realmente, de que forma pode afetar de uma forma séria a retirada de uma cutícula. A cutícula, ela é uma proteção mesmo, né, da ponta dos dedos. Essa aqui da unha? Exato, essa mesmo que fica aí em cima que as mulheradas adoram tirar. Tirar o excesso um pouquinho não tem problema. O problema é que elas afundam muito. Elas removem tudo mesmo. E aí pode, de ter retirado, você pode ferir. Além dela já estar aberta ali, você pode pegar uma micose por ali. Uma infecção pior. Então, assim, é muito importante não remover. Eu aconselho a não remover. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre micose. O que causa, de que forma, ou como poderia ser evitado? Então, a micose, ela também, quando a gente retira a cutícula, eu posso também pegar, porque vai depender muito também da minha imunidade. Quando a minha imunidade está baixa, fica muito mais fácil eu pegar uma bactéria, um fungo, que a micose é um fungo. É um tipo de fungo, né? E a micose eu posso pegar também de um material não esterilizado. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, em fábrica, usa muito sapato fechado por longos períodos, pessoas que suam muito no pé, então aquele pé ali vai ficar muito úmido e vai proporcionar um ambiente favorável para a proliferação de micose. Também micose a procura também é alta no espaço? Sim, principalmente com idoso. Independente de homem ou mulher? Independente. Mas por que idoso? Na realidade, o idoso ele já tem problemas circulatórios, problemas da diabetes.
Então, a circulação fica mais lenta. Tudo isso ajuda a proliferação de fungos. O que é um pé diabético? Por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes, ela sempre vai precisar de cuidados. Mas uma pessoa que tem a diabetes muito alta, que não controla a diabetes dela, ela fica mais propensa para várias doenças. Por exemplo, ela já não tem a cicatrização muito rápida, a oxigenação não chega muito rápido na ponta daquele pezinho dela, é um pezinho mais ressecado, é um pé com uma unha mais grossa, não necessariamente com fungo, mas sim também com fungo. Ana Paula, é verdade, é mito ou é verdade que existe, durante a compra de um calçado, existe uma orientação importante para que a pessoa sempre compre esse calçado na parte da tarde ou à noite, é quando o fluxo sanguíneo já está normal e os pés têm um problema assume o inchaço normal? Então, na realidade, a gente indica, eu também oriento, né, para comprar no final do dia mesmo. Porque, na realidade, o nosso pé já está mais inchado. Porque quando a gente acorda de manhã, a gente não está tão inchado. Ao longo do dia, quem trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a gente muitas vezes não percebe, mas o nosso pé já mudou de tamanho. Então, se eu compro um calçado de manhã, chega ao longo do dia, eu já não estou aguentando mais usar aquele calçado, porque meu pé vai inchando. Então, o ideal é eu comprar mesmo no final do dia. É verdade, não é mito. Juro pra você que eu não sabia disso, entendeu? Então, e normalmente eu comprava na parte da manhã. Quer dizer, então, Gil, por favor, mais uma que você aprende depois das 5, das 6, então vai, compra, porque assim você não vai ter problemas. E sabe uma dica importante também, eu estou falando para todos, né, que vão lá, na hora de comprar o calçado, para ter certeza que ele também está adequado com a largura do teu pé, na hora lá que você vai experimentar, você coloca só o calcanhar para dentro do calçado e pisa em cima do calçado. Ali você vai ter uma visualização se seu pé está de acordo com a largura. Não entendi, explica de novo, por favor. Por exemplo, eu tenho um calçado ali, eu vou experimentar. Você chegou numa loja. Isso, em vez de eu colocar meu pé inteiro dentro do calçado, eu vou colocar só o calcanhar dentro dele e o resto do pé eu piso em cima. Fora do calçado. É verdade? Sério. Aí ali você consegue distinguir se seu pé está adequadamente na largura daquele calçado ali, está certo o seu pé. Interessante. Você falou agora há pouco sobre esse problema de calçado feminino muito apertado, não é isso? Por ser um calçado clássico e tal. Quais as consequências da utilização do salto alto na mulher? O salto alto, apesar de ficar bonito, né, no pé, mas ele causa encurtamento de tendão, de Aquiles. Ele dá o problema de deformidades nos dedos, problemas de calosidades e problemas de excesso de pele no cantinho da unha. E sem contar a unha encravada. Na realidade, Ana Paula, com que frequência uma pessoa deve procurar os trabalhos, os serviços de uma podóloga? Então, a podologia ela também é prevenção. O ideal seria, pelo menos uma vez ao mês, a pessoa fazer uma visita com o podólogo. Para um corte, para uma limpeza, para orientação. E quem tem problema mesmo, e sempre mesmo, não deixar de fazer esses cuidados. Na realidade, a esterilização dos seus aparelhos realmente é fundamental. Com certeza. Eu esterilizo em autoclave, né? Mas antes disso tem todo um processo de lavagem, de secagem, embalar corretamente e depois saber o lugar correto para guardar esse material. Eu queria que você explicasse um pouquinho de alguns detalhes, por exemplo, com um pouquinho mais de amplitude, por exemplo, calos e calosidades. O que seria isso? O calo, ele é em um lugar específico. Pode ser em qualquer lugar do seu pé, mas ele é um calo. Tem pessoas, a calosidade é quando aquele calo ele se transforma num calo inteiro, ou abrangendo a planta do pé inteira. Ou a parte só de cima do pé, ou a parte só do calcanhar, ele é maior. Na correção de unhas. A correção de unha eu utilizo órtese, é como se fosse um aparelho de dente, mas eu uso um aparelho na unha.
Eu corrigindo a curvatura dessa unha, eu evito a unha encravada. Tem pessoas que têm calinho por baixo da unha, então com essa correção eu consigo diminuir esse calinho. E com o corte incorreto eu também consigo corrigir com a órtese. Com relação a rachaduras. Rachaduras, aí tem uma consequência. Pode ser falta de hidratação interna e externa. Pode ser algum tipo de medicamento que essa pessoa toma de uso contínuo. Então, tudo isso tem que analisar. Ana Paula, com relação ao engrossamento irregular de uma unha, o que seria isso? Pode ser também o caso da micose. São vários tipos de fungo. Alguns fungos vão definir como essa unha vai ficar. Ela pode ficar mais fina, mais grossa, quebradiça, oca. E tem também a unha que fica atrófica. Então, ela pode dar uma engrossada e diminuir a curvatura. O que seria uma unha atrófica? Pode ser pela idade, pode ser por um trauma. Com relação à verruga? A verruga, ela é um vírus. Isso também é passado por um lugar que eu pisei, por um material não esterilizado. E aí tem os tratamentos com laser, tem alguns tratamentos com ácido. A gente pode indicar também para ir com o médico, para o médico indicar algum remédio, o podólogo vir para fazer a parte de desbaste daquela verruga e aplicar aquele medicamento que o médico indicou. E as fissuras? O que seriam essas fissuras? As fissuras, ela pode originar de um pé muito engrossado, né, com uma calosidade, ou pode ser apenas de um pé ressecado. Quando a pele está muito ressecada, também causa essas fissuras. Na realidade, Ana Paula, a higiene de um pé ela é extremamente importante, não é? Quais seriam as dicas que você daria para as pessoas? Na hora, eu já vi casos assim, da pessoa, na hora do banho, ela achar que a água do banho já lavou o pé. E a verdade não é essa. Tem que esfregar o pé com a buchinha lá, com sabão, o vãozinho dos dedos. Se você tiver uma escovinha de cerdas fininhas, você pode esfregar também as unhas. E aí depois você seca bem sequinho, principalmente os vãozinhos dos dedos para evitar uma frieira, que também é uma micose. Ana Paula, com relação ao tratamento com laser, como é que é realizar esse tratamento? O laser, eu tenho ele na minha clínica, eu uso para cuidar de uma micose, de uma verruga. Eu uso ele também para fazer a parte de cicatrização de uma unha encravada. Ele, na realidade, ele emite uma luz. E essa luz, é lógico que ela é potente, e ela ajuda muito na cicatrização e ajuda também a combater os micro-organismos, no caso da verruga e da micose. Mas, Paula, qual seria uma mensagem que você daria para quem nos assiste agora? Sobre a podologia, né, que eu vou falar, isso. Ela é muito importante na vida de todos. Eu acho que todos deveriam procurar um podólogo, porque é prevenção, é cuidados, tem tratamentos para um monte de coisa, para verruga, para unha encravada, e o bem-estar que a pessoa sente depois que sai de um podólogo, né, as orientações que a gente pode passar, é muito bom. Eu acho que todos poderiam ter essa chance de um dia passar com um podólogo. Paula, muito obrigado pela sua atenção, você ter vindo até aqui, aceito nosso convite e, acima de tudo, sempre sucesso para você. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, muito obrigada. Conversamos com a podóloga Ana Paula de Faria Domiciano. A você um forte abraço, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia.